Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Aqui professor Mário Vitor, Geografia. Nesse encontro de hoje, nessa aula de hoje, a gente vai falar de umas premissas. Dentre as premissas, talvez a mais importante da geografia no reconhecimento espacial, que é espaço geográfico, as transformações do espaço geográfico. Eu sei que vocês já têm essa noção profunda, afinal de contas é um conteúdo que vem sendo trabalhado desde o sexto ano, passando pelo todo o ensino médio de vocês, mas aqui nessa aula meu objetivo é trazer para vocês percepções que possam ser cruciais na hora do desenvolvimento de respostas, considerando aí o PAS 3 de vocês, o Enem também, que o Enem gosta muito de trazer atualidades em relação a essa temática do espaço geográfico. Então, para que vocês possam ter uma maior conexão em torno desse conteúdo, né? É, eu já sei que vocês sabem que o espaço geográfico é a relação do homem com o seu meio, mas a partir de agora a gente vai entender como que esse sistema de ação pode ser identificado, ainda mais com uma, uma interpretação muito específica de que eu chamo de um dos maiores geógrafos do mundo, o maior geógrafo brasileiro, chamado Milton Santos. E aí a Universidade de Brasília, as universidades do Brasil inteiro têm essa relevância com o nosso mestre aqui, o Milton Santos. Porque foi ele, o Milton Santos, que conseguiu desenvolver uma capacidade de entendimento do espaço geográfico, um conceito, uma corrente de pensamento chamado meio técnico-científico informacional. Então, a partir disso, a gente vai ter a nossa condução da nossa aula. Bom, aqui eu trouxe para vocês, nesse recorte, o espaço geográfico é o conjunto indissociável de sistemas e objetos e sistema de ações que moldam o território ao longo do tempo. Vamos falar mais fácil. É assim, gente, a força do homem, a força do trabalho, junto com o sistema que a gente vive, o sistema capitalista, ele é capaz, desculpa, gente, ele é capaz de configurar e reconfigurar um espaço a maneira como o sistema quer, entende, a hora que ele quer e entende. Então, quando a gente fala aqui que é um conjunto indissociável de sistemas, é por conta dessa relação toda de como que o espaço pode ser trabalhado. E aí ele desenvolve uma visão também, um conjunto de fixos e fluxos, onde os fixos são os elementos materiais, como cidades, as estradas e fábricas, e os fluxos são o movimento de pessoas, a configuração que as pessoas dão nesse meio em relação a essas transformações. E aqui aparece para nós aqui técnicas e transformações no espaço. Cada época, desde o homem pré-histórico, a gente vai ter um conjunto ali de transformações sobre o espaço que vão acontecer de formas diferentes. Então, essa representação aqui, essa imagem, por exemplo, aqui, de pequenos instrumentos feitos de forma rudimentar, bem artesanal, né? Pedras aqui, polidas aqui. Então, isso traduz muito aqui esse desenvolvimento pelo o estágio que a gente se encontra hoje, né? Tudo começa lá no meio natural, o domínio da natureza, as técnicas rudimentares, a caça, a coleta. O meio técnico, o que é o meio técnico? É a relação de como que o ser humano foi desenvolvendo, através dos seus territórios, a capacidade de produção, a capacidade industrial, a relação dos transportes, a tecnicidade, a forma como ele vai fazendo, usando de recursos, ok? E aí a gente tem o meio técnico, científico, informacional. Esse informacional é justamente da era onde a gente está, na era da globalização, da internet, da conexão, do tempo real. Então, junta tudo isso aí, a gente consegue compreender essas técnicas de transformação no espaço. Isso considerando períodos diferentes e regiões do planeta que estão em diferentes escalas de produção e de transformação do espaço entre si. Voltando no espaço natural, o espaço antes da técnica, né? Então, olha lá, o meio natural. Esse meio
é onde a gente tem o ser humano em relação à total harmonia com o meio ambiente. As sociedades, antes das revoluções industriais, elas se adaptavam muito forte à natureza, ao invés de tentar transformar ela, né, do jeito que a gente vê hoje por interesses diversos, né? Então a gente tem as características principais, como as técnicas de pinturas rudimentares, a utilização de pedras, madeiras, os ossos dos animais. A gente tem atividade de caça, de pesca, a gente tem pouquíssimo, quase nenhum impacto ambiental, e a organização social em grupos nômades ou seminômades, ou seja, não tinha um vínculo estabelecido com a terra. Isso foi conquistado depois. Chamamos isso de meio natural. E o meio técnico ele vai aparecer a partir do momento que a industrialização no mundo começa a acontecer. E aí você tem uma representação através das máquinas, através da mecanização. O território passa a ser organizado de uma maneira diferente para atender às relações de industrialização. A urbanização aparece como um fenômeno muito forte, porque as cidades começam a crescer. Então, olha aí a transformação sendo conectada, sendo ligada a partir do momento que a industrialização passa a ser um grande elemento aí do sistema da humanidade, né? Então a gente tem esses tópicos como a própria industrialização, os transportes, a agricultura, a urbanização, eles começam a ficar conectados. O crescimento, a mecanização, a relação da técnica começa a fazer parte de todos os setores da sociedade. Como eu falei anteriormente, o período onde nós estamos, o conceito central aí dessa parte informacional. Chamamos ele todo assim, meio técnico, científico, informacional. É onde a gente reúne a parte técnica, a parte científica, considerando o estágio informacional em que nós estamos. E para isso a gente vê essa complexidade de infraestruturas diversas que a gente tem à disposição da sociedade. Por exemplo, a gente tem a biotecnologia, a engenharia genética, as pesquisas agropecuárias cada vez mais avançadíssimas a fim de aumento de produções em segurança. A gente tem informação cada vez mais sendo utilizada como um recurso base praticamente agora para toda a sociedade, né? Dados, comunicação em tempo real, as redes digitais que assumem esse papel e a globalização do espaço, né? E essa globalização do espaço, segundo Milton Santos, ela não vai se distribuir igualmente. Ela vai se concentrar igualmente nos países ricos, né? Nas grandes metrópoles globais aí. Então, se a gente pensar, por exemplo, que o mesmo nível de integração que existe entre a Europa e Estados Unidos vai ser o mesmo entre boa parte dos países da África subsaariana, por exemplo? Acho que não. Então, para a gente compreender que existem essas globalizações dos espaços que ocorrem de maneiras e de tempos diferentes. E aqui um grande representante dessa parte informacional é o meio cibernético, é a era onde a gente está, a era digital, né? É a etapa mais recente da transformação do espaço geográfico, marcado pela integração física e o espaço virtual, cada vez mais essa linguagem virtual, né? A internet, as redes sociais, as plataformas de consumo, de compra, os e-commerce, cada vez mais fazendo parte da nossa sociedade. O trabalho remoto aparecendo cada vez mais com mais força, com mais autonomia, a inteligência artificial agora, as IAs tomando conta de tudo, enfim, isso também tem uns aspectos negativos, como a exclusão digital, né? As pessoas que não dominam esse recurso, que têm dificuldade de acesso, populações de países muito pobres vão estar à mercê, mais uma vez, agora relacionado à parte da exclusão digital. O Milton Santos, nessa compreensão do meio técnico, científico e informacional, ele reconhece o espaço como fragmentado e, ao mesmo tempo, articulado. O espaço geográfico, o entendimento que se tem dele fragmentado, é porque as transformações técnicas e tecnológicas não chegam a todos os lugares com a mesma intensidade. Acabei de falar isso, né? Existem regiões altamente preparadas para isso e existem regiões com pouquíssima capacidade de desenvolvimento, que dificilmente vai ter
essa absorção desses acessos mais recentes, né? Então, as desigualdades regionais pelo mundo é uma evidência. O contraste ali entre o norte geográfico e o sul geográfico também vai ficando muito evidente. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, um espaço articulado. O que seria isso? São regiões que estão diferentes, mas que se conectam por meio de comunicação, comércio, transporte. Um produto que é fabricado em algum lugar do mundo, um produto que é fabricado no Brasil, ele pode usar um componente da China, e geralmente é assim mesmo, e ser vendido lá na Europa. Então é a globalização da produção. Então é o que chamamos de espaço articulado. Aqui tem esse modelinho, pessoal, muito tranquilo de entender aqui, relacionado às metrópoles mundiais, ó, espaço geográfico global, onde a gente tem as metrópoles mundiais, Nova York, Londres, Tóquio, posso até botar São Paulo aqui também, como grandes centros, né? Grandes metrópoles do mundo. E aqui eu tenho zona, no 2 aqui, zonas de exportação agrícola, como o nosso Cerrado, o maior produtor de soja do mundo. Regiões periféricas com baixo IDH, a gente tem corredores logísticos internacionais, áreas de exclusão digital, polos tecnológicos e científicos. Olha o centro, espaço geográfico global. Percebam, esse espaço geográfico global, ao mesmo tempo que ele é articulado, olha lá, a gente vê ligação, articulação, mas ele é fragmentado. Ou seja, a gente não vai ter um nível de equiparação entre as mais variadas regiões do mundo, sobre a produção, sobre os acessos e etc. Então a gente vê essa fragmentação. Aqui muito legal, a gente tem as transformações do espaço geográfico, o agronegócio que transforma todos os dias o cerrado, né? A expansão da soja, cada vez mais a gente vendendo soja. Isso é muito bacana porque isso vai movimentar a economia, isso vai gerar emprego, isso vai ter uma produção de riqueza. Ao mesmo tempo, há uma preocupação muito forte porque o nosso bioma do Cerrado vai sendo também impactado aí. A grande questão é achar um meio termo, a sustentabilidade como um grande fator propulsor dessa economia misturado com as questões ambientais, né? Lá na China, a cidade de Shenzhen é uma cidade tecnológica muito forte, um exemplo de como que o país, o Estado faz um investimento e desse investimento ele consegue trazer desenvolvimento para o país inteiro, para a região inteira. Então é uma cidade global muito interessante. Então como que as transformações ocorrem, né? A gente tem aqui a logística e o e-commerce, a gente compra no Mercado Livre, na Amazon, em outras plataformas. Olha aí que interessante isso. Os grandes centros de distribuição, como é que eles conseguem superar os desafios logísticos e impulsionam também esse setor na economia. É muito interessante isso. Aqui no Brasil, a gente tem exemplos de transformação muito forte, aqui, por exemplo, nas hidrelétricas, né, cada vez mais uma necessidade de se gerar energia, porque isso vai demandar uma capacidade maior de indústria, enfim, uma coisa está ligada à outra. Na construção, expansão, né? Expansão de cidades que já existem, então as cidades que não param de se expandir, o fenômeno da urbanização, que sempre está associado à industrialização, então é um exemplo também muito forte dessa transformação do espaço geográfico. Aqui eu trouxe aqui uma comparação entre os meios geográficos, né? Natural, meio técnico e o meio técnico, científico, informacional, cibernético, considerando os períodos, né? Então, aqui na pré-história, no natural, o que eles tinham lá? Ó? Quais eram os impactos ambientais, a velocidade da mudança, exemplos do Brasil, até o meio cibernético. Ó. Como base técnica, por exemplo, a microeletrônica e a internet, a velocidade anos ou meses, e a gente tem como grande exemplo o agronegócio do Cerrado aqui. Depois, com calma, com pause, vocês analisem aí esses meios geográficos considerando os períodos, porque abre a nossa cabeça para esse sentido da transformação do espaço. Legal? Aqui a gente vai vir com uma questãozinha aqui. Deixa eu tirar a minha câmera daqui para que vocês possam
visualizar melhor. O espaço geográfico contemporâneo é marcado pela coexistência de regiões altamente tecnificadas, com áreas que ainda apresentam características do meio natural ou do meio técnico. Essa realidade revela uma distribuição desigual das chamadas modernizações, que chegam ao território de forma seletiva, criando verdadeiras ilhas de modernidade em meio a extensas áreas de atraso tecnológico. Com base no texto e nos conhecimentos sobre as transformações do espaço geográfico, o que é correto afirmar, gente? A, B, C, D ou E? Deem pause aí no vídeo, analisem e respondam aí. Deem pause. Acredito que vocês tenham, na maioria, né, tenham que se vinculado a resposta de vocês à letra B. O meio técnico, científico e informacional caracteriza-se pela integração entre a ciência, tecnologia e informação, mas sua distribuição no espaço é seletiva, aprofundando desigualdades regionais. Falamos disso, né, pessoal? Na próxima questão, ó, entre 1975 e 1984, a construção da usina hidrelétrica Itaipu transformou profundamente o espaço geográfico da região oeste do Paraná. O represamento do rio Paraná criou um lago artificial, inundando cidades, terras agrícolas e áreas de floresta subtropical. Ao mesmo tempo, a usina tornou-se responsável por parte significativa da geração de energia elétrica do Brasil e do Paraguai. A situação descrita acima é um exemplo de como as técnicas transformam o espaço geográfico, porque, olha lá, gente, por que o quê? Deem pause no vídeo aí, deem pause para responder. Pessoal, a resposta aqui, olha lá, letra C, a hidrelétrica exemplifica como o uso de técnicas do meio técnico e do meio técnico científico informacional pode transformar radicalmente o espaço geográfico, gerando tanto benefícios econômicos quanto impactos socioambientais profundos. Pessoal, espero ter contribuído com vocês sobre essa parte do conteúdo, essa parte da conexão relacionado à transformação com o meio técnico, científico, informacional. Tudo começou com o meio natural que foi se desenvolvendo a partir das transformações até chegar nessa parte da informacional e cibernético. Legal? Gente, fique com Deus. Com certeza estaremos aqui na próxima e até. Valeu!